Brasil, nós não tínhamos ninguém da psicologia do esporte. Lá, só no Instituto de Medicina Esportiva, nós tínhamos 18 psicólogos, cada um especializado numa modalidade esportiva. Então, tinha a psicóloga que trabalhava com boxe, tinha o psicólogo do tênis, a psicóloga do levantamento de peso. Então, assim, para mim aquilo foi um mundo, né? E cada esporte tem a sua especificidade? Tem. Por exemplo, o tenista é diferente do judoca, que é diferente do... Até mesmo dentro da mesma modalidade esportiva, você tem especificidades das posições, por exemplo, ou das provas. No caso da natação, se você pega um peitista, um velocista, um fundista, eles têm especificidades totalmente diferentes, né? Você pega um velocista 50 e 100 e um que faz fundo 800, 1500, as características psicológicas são muito diferentes. Isso vale para o atletismo, para as provas do atletismo, as provas de pista, as provas de lançamento, tem especificidades muito diferenciadas. Então, para trabalhar com eles... a cultura do atleta também muda a característica emocional ou não? Por exemplo, a gente ouve umas comparações que às vezes são meio bestas, né? Então, sei lá, Roger Federer com Neymar. Um nasceu em Santos, foi criado em Santos, outro na Suíça. Dá para comparar pelo contexto cultural em que cada um foi criado? São contextos muito diferentes, né? Contextos familiares diferentes, socioculturais diferentes, educacionais diferentes. Mas existem coisas que são comuns aos atletas. Por exemplo, um dos aspectos que é comum e que é fundamental é o que a gente chama de regulação emocional, que é a capacidade de um atleta conseguir regular as suas emoções para os diferentes momentos de um jogo, para os diferentes momentos de uma partida, para os diferentes momentos de um nado, por exemplo, quando você chega e vai para aquela salinha em que ficam todos os nadadores sentados ali para depois entrar para a piscina, ali demanda uma regulação emocional tremenda, né? Por exemplo, eu trabalhei com uma nadadora que foi finalista olímpica, e ela falou que quando chegou nessa sala, ela falou assim, ela me chamava de doutora, do meu lado direito tinha a recordista mundial, do esquerdo tinha a campeã olímpica, depois tinha a campeã europeia, depois tinha a campeã não sei o que, ela falava, e eu? Então, isso demanda, esses diferentes momentos demandam do atleta uma capacidade de conseguir regular as suas emoções para que essas emoções não alterem o seu rendimento na hora que o rendimento tem que acontecer, que é a hora que começa a competição. A psicologia do esporte atingiu um nível em que é possível dizer hoje que fisiologicamente eles são muito parecidos. A preparação física, acredito, pela minha experiência, deve ser muito equivalente entre eles. O que faz a diferença é o controle emocional? Eu digo que a parte física, técnica e tática desses grandes atletas do mesmo nível, atletas olímpicos, não tem, você pega vamos pensar no voleibol masculino, se nós pegarmos a seleção brasileira, a seleção italiana, a francesa, a da Sérvia, a dos Estados Unidos, física, técnica e taticamente, todo mundo se equivale. São atletas de altíssimo rendimento, que estão no auge, muitas vezes, da sua carreira. E as teorias do treinamento, todo mundo conhece, a parte de treinamento físico, todo mundo sabe o que tem que fazer. Aonde vai estar o diferencial? De fato, na parte emocional e nessa capacidade de regular as suas emoções. Pense o seguinte, quando um atleta fica muito ansioso, a capacidade cognitiva dele de interpretar uma situação e tomar decisões fica prejudicada, né? Se a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue olhar para uma situação, interpretar a situação e tomar a melhor decisão para aquela situação, né? Então, de fato, a parte emocional faz muita diferença. O pessoal comentou bastante disso. Com quem que foi a final do Nadal no Roland Garros? Na final quando estava o Nadal, né, o Nadal e eu esqueci o nome do tenista, dá um Google aí. Não foi o... O Kyrgios? Não foi, o Kyrgios é um exemplo de alguém que está num esporte, ele é surtadão, né? Agora é um talento, né? Joga muito, né? Então, assim, sabe, eu muitas vezes, eu falo que eu tenho um pouco de pena de atleta que é muito talentoso precocemente.
principalmente no Brasil, porque ele passa a ser tão valorizado pelo seu talento que ele, muitas vezes, não desenvolve determinadas habilidades psicológicas, porque ele se fia no seu talento e que a qualquer hora ele vai decidir um jogo, por exemplo. Então, eu falo que isso é muito ruim, né? Muito ruim. O talento faz a diferença? Faz. Mas nele sozinho não faz a diferença. Porque ninguém decide um jogo sozinho, ninguém decide um jogo de futebol sozinho. Você tem uma equipe que joga junto com você. Por exemplo, no caso do voleibol, um jogador não pode decidir o jogo sozinho, porque ele tem alguém que recepciona o saque, alguém que levanta e alguém que corta, né? Ele não pode fazer as 3 funções ao mesmo tempo. Então, você precisa de uma equipe trabalhando. Agora, se você tem um talentoso que não sabe regular suas emoções, como um Kyrgios, né? Que de repente tem uns ataques de fúria, faz umas jogadas muito loucas, começa a sacar por baixo, aí fica gritando com ele mesmo, briga com o pai, briga com a galera. Sabe, assim, é tão surreal, né? Como é que ele consegue se concentrar ali para o jogo? E ele comentou uma coisa interessante, né? Queriam colocar o treinador... Viva. Tchim-tchim. Fiquei meio largado aqui, né? Ele comentou que o tênis é o único esporte onde... Não sei se é o único, né? Mas isso foi a fala dele. Que o atleta tem que se resolver sozinho. E queriam colocar que o treinador tivesse acesso à quadra. Ele é contra, né? O tênis e o golfe têm uma particularidade interessante, né? Por exemplo, um jogo profissional de golfe dura em torno de 4 horas, 4 horas e meia. Um jogo de tênis dura 2 horas e meia, 3 horas. Se é um jogo de 5 sets, às vezes chega a durar mais de 4 horas. Quanto tempo um jogador bate na bola? No jogo de golfe e no jogo de tênis. Está lá provado, ele bate na bola menos de 10 minutos. O resto é ele andando em direção à bola. Por exemplo, no jogo do golfe. Então, ele bate na bola, anda 200 metros até fazer uma outra jogada, depois anda mais 300 metros até fazer outra jogada. Então, num jogo de 4 horas, ele bate na bola 10 minutos. E o resto do tempo ele está caminhando em direção à bola. E é nesse momento que a cabeça pode pirar. Então, assim, o que ele faz, no que ele pensa, enquanto ele está caminhando em direção à bola. Então, se a bola foi parar lá no lago, e aí, né? Como é que ele vai perder uma jogada? Ou a bola caiu no banco de areia, ou a bola tinha que ir para a direita, foi para a esquerda. E como é que ele vai se preparando, andando em direção à bola, para chegar e fazer a jogada que ele tem que fazer. No tênis, isso acontece de forma muito parecida. O jogador mesmo, por exemplo, uma jogada longa dura 20 segundos, os caras ficam mortos, né? Troca a bola 30 vezes, e quase morrem dentro da quadra. Então, você vê que as jogadas são muito curtas. Se você pega um John Isner, que faz 50 saques por jogo, talvez não dure nem 10 minutos. Quanto tempo os jogadores batem na bola, porque ele vai lá, saca, ace, fechou o game com ace, né? Mas como é que você ali na quadra caminha pensando na jogada que você tem que fazer, como é que seu adversário está jogando, qual é a melhor alternativa que você tem? Você tem plano A? Se o plano A está funcionando, ótimo. Se o plano A não está funcionando, qual é o seu plano B? Qual é o seu plano C? Como é que você se prepara aí para o jogo, né? Isso tudo demanda muita regulação emocional para ele ser capaz de poder raciocinar ali na hora do jogo qual é a melhor jogada que ele tem que fazer, né? Então, isso é muito interessante. Tem um livro até muito bacana que diz que o nome do livro é O Golfe Não é Feito para Perfeccionistas, porque é um jogo de erro e acertos. Mas se você não admite o seu erro, você não consegue acertar. Isso é muito louco, né? O Meligeni fala, né, que no tênis você tem que se perdoar todo o tempo. Porque é um jogo de erros, você comete muitos erros. Como é que você lida com os seus erros, né? Se eu fico lá revoltado, fico lá reclamando, isso a gente vê muitas vezes no futebol, o cara errou na cara do gol, fica lá se lamentando, só que a bola já está lá do outro lado, já tem gente correndo, tentando fazer o gol lá do outro lado, né? Então, às vezes é muito comum
No futebol, seu time faz um gol e passa 1, 2 minutos, ele toma um gol. Porque enquanto você está lá vibrando, o time adversário pega a bola e vai tentar fazer o gol, né? Então, assim, o tempo todo